Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz um título Fidelidade. E eu coloquei aí Fé de Caleb. Esse termo fidelidade tem a ver com o caráter, com a postura, com o comportamento daquele que Caleb de fato exerceu. Embora o seu nome tenha um significado de cão ou de cachorro, a gente fica imaginando quando tem programações na igreja sobre o Caleb e as pessoas dizem: Eu sou Caleb. Se alguém se atentasse para o seu significado, teria receio em cantar a música talvez. Porém, independente do seu significado, quando as pessoas usam a expressão eu sou Caleb nos programas da igreja, é porque eles estão agora determinados a estar em um determinado lugar, onde ali há vamos dizer, uma dificuldade de evangelização. Então a perseverança de Caleb os qualifica com essa titularidade e não com o seu nome, com o seu significado original. Porque aqui o autor colocou alguns significados para o nome de Caleb no sentido do seu caráter. E esses nomes ele colocou como corajoso, perseverante, leal. E o título da lição chama de fidelidade como uma atribuição dada ao próprio Caleb. E de fato ele foi assim. Independente do seu nome ter sido um tom depreciativo, um nome que na verdade até na Bíblia você não encontra nada favorável em relação ao cão. Se você for dar uma observada em uma boa parte da trajetória bíblica, os cães são vistos como algo de fato depreciável. Um exemplo deles é quando Mefibosete é chamado por Davi para almoçar com ele ou para comer com ele. Ele fala assim: como queres dar uma honra tão grande a mim que sou como um cão morto? É assim que Mefibosete se acha. O próprio Golias, quando vai batalhar contra Davi, ele fala assim: você vem para mim com varas e paus? Eu sou por acaso um cachorro para você fazer isso? O próprio Abner também se compara a um cachorro morto. E na Bíblia tem diversas é, 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 comparações em relação ao cachorro. Só que, claro, isso não se compara com a pessoa de Caleb pelo tipo de caráter que ele exerceu. Então, o nome dele, embora tenha essa significação, a sua qualidade de vida, ou seja, o seu comportamento e testemunho, o qualificou como leal. Porque há quem diga, né, que o melhor amigo do homem é o cachorro, em relação à sua lealdade. Se fosse atribuir essa expressão, essa frase, aos cachorros, comparando-se a Caleb pela sua fidelidade a Deus, se enquadraria, mas não com um tom depreciativo. Embora Caleb, aqui a lição fala um pouco sobre ele, a gente vai fazer só uma biografia bem rápida, mas que seja de grande valia para a sua compreensão decorrente a tudo que está sendo estudado hoje. Ele era filho de Jefoné, que pertenceu ou passou a pertencer à tribo de Judá. Lembre-se, Quenezeu era um dos povos de Canaã. E se você for ler o texto de Gênesis, no capítulo 15 e o verso 18 a 21, o próprio Deus chega para Abraão e fala para ele que ele iria expulsar os amorreus, os queneus e os quenezeus. Então Caleb está enquadrado nesse grupo de pessoas. Mas é interessante porque, assim como Caleb, assim como também Raabe, que era cananeia de Jericó, assim como Raabe, que também, perdão, assim como Ruth, que também era moabita, mas foi introduzido ao povo de Deus. O capítulo 14 do livro de Números e os versos 22 descreve implicitamente que Caleb provavelmente estivesse junto com o povo de Israel quando saiu do Egito. Então eu posso acreditar que Caleb era um dos israelitas, daqueles que presenciaram todos os sinais de Deus lá no Egito, onde as pragas foram derramadas, onde os milagres foram ocorridos durante o deserto, quando eles saíram de lá. Então eu concluo o seguinte: Caleb, ele teve fé suficiente para acreditar que o que Deus fez para com o povo lá no Egito, as 10 pragas e tudo que foi percebido, foi visto ali, ele guardou em seu coração. Lembre-se de que Paulo termina sua carta a Timóteo dizendo isso, né? Guardei a fé, já agora a coroa da justiça. Caleb foi esse que teve essa qualificação. E bem diferente dos demais espias que foram ali colocados por Moisés, designados por ele para com que pudesse espiar a terra, ele teve um exemplo diferenciado. Josué e Caleb, irmãos, foram os dois personagens que tiveram seus nomes nunca mais esquecidos. Mas eu pergunto a você, quem é que lembra de nomes parecidos como Samua, Safate, Gideal, Palti, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel? Onde nós encontramos esses nomes no decorrer da Bíblia? Nós não encontramos em lugar algum. Esses nomes são os outros 10 espias que estavam também comissionados por Moisés para sitiar ou espiar a terra. E os seus relatórios foram os piores. Eles foram que desanimaram o povo
a ponto de que, de acordo com Números capítulo 14 e o verso 10, o povo então estava disposto a apedrejar Josué e Caleb, sabe? Uma má influência e uma má difamação de algo corrompe muito as pessoas. Lamentavelmente, isso foi o que aconteceu naquela época. Isso nos faz lembrar de como Lúcifer no céu difamou o caráter de Cristo a ponto de conseguir com ele uma terça parte dos anjos. E essa situação acabou ocorrendo uma rebelião. O mesmo aconteceu com o povo de Israel ali, diante de Josué e Caleb. Então, o nosso apelo para a lição de hoje é: sejamos fiéis como Caleb, corajosos, perseverantes e leais a Deus. Essa é uma atribuição que nós tiramos para nós hoje, lembrando que ele veio de um povo pagão, ele era quenezeu, o seu pai era de lá. Ele se juntou à tribo de Judá e chegou a exercer uma fé tão grande a ponto de ser visto por Moisés, através de um desígnio de Deus, a apontá-lo como um dos espias que deveriam observar a terra. E ele, embora não sendo israelita por natureza, ele acabou trazendo um relatório diferenciado. É por isso que a Bíblia tanto nos faz menção a vivermos pela fé, a fazermos valer aquilo que nós confiamos. Nós temos o livro sagrado, que contém ali 66 livros com todas as histórias fenomenais da atuação de Deus para com o seu povo. Fiéis são aqueles que vivem pela fé, porque de fato, como diz o hino do Inário Adventista Antigo 261, fé é a vitória. E foi essa vitória que ocasionou na vida de Caleb, a ponto de ele receber, aos 85 anos, uma herança da terra. E ele teve o seu nome nunca mais apagado. Assim será com todos os filhos de Deus, que estiverem seus nomes arrojados no livro da vida. Permanecendo fiéis a Deus, os seus nomes ali permanecerão para todo sempre. Que eu e você sejamos fiéis a Deus e leais à sua palavra, desde agora para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua palavra e por pessoas de exemplos como Caleb, que através do seu grande testemunho nos deixou um grande legado. Obrigado, querido Pai, por ter nos concedido a bênção de conhecer um personagem tão maravilhoso como ele, que através da atuação do teu Espírito Santo nos deixou de fato um grande exemplo para sermos leais ao Senhor, mesmo na adversidade. Dá-nos neste dia a tua santa paz, perdoa nossos pecados e usa-nos com teu santo e bom Espírito a cada dia de nossa vida, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Deus lhe conceda um bom domingo e uma boa semana em sua presença. Em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Até logo.